Boa tarde, meus queridos amigos, aqui é o Fernando de novo. Na semana passada eu apresentei o acervo dos livros do Fernando e prometi que a partir dessa semana eu começaria a falar de livros e livros divididos por tema. O tema que eu quero começar a falar para vocês é um tema que para mim é fundamental, sempre me cativou e tem tudo a ver com a pergunta: o que acontecerá depois dessa vida? Eu me lembro que eu sempre tive esse questionamento: será que tudo acaba com essa vida? O que acontece com as injustiças da história? Será que Deus não terá uma palavra final sobre as injustiças? O que acontece com o amor, até que a morte nos separe? Uma mãe que vê o filho dela que falece nessa vida, será que não tem a esperança do reencontro? O que entender por inferno, purgatório, até mesmo céu? Enfim, várias perguntas que me levaram a aprofundar no estudo do que a igreja conhece como escatologia. Não se assustem com o nome, a escatologia é o estudo das realidades últimas, das realidades pós-mortem, depois da morte, ou pós-trimerias, o estudo do além. E eu que sou teólogo gostaria de simplificar um pouco a compreensão dessas realidades, que obviamente têm um grau de complexidade alto porque são misteriosas. Mas a minha ideia é ver com vocês o que a igreja ensina, separar livros excelentes para que sirvam de guias, para que a gente aprofunde naquilo que, olha, todo cristão deveria conhecer, o que a partir da revelação a gente pode falar sobre as realidades do além. Todos nós temos uma responsabilidade de saber pelo menos o essencial, o básico. E eu gostaria de servir de canal de diálogo para todos vocês, tá bom? Como vocês veem, eu já separei alguns livros. A minha ideia é ir falando o básico, o essencial desses livros com vocês. Eu quero começar, tá? Apresentando esse livro. Como vocês veem, está em espanhol, se chama Temas Atuais de Escatologia. Eu quero que esse livro sirva de uma porta de entrada para que nós conversemos sobre escatologia, tá? Em primeiro lugar, porque, a introdução é feita pelo meu querido Ratzinger, Papa Emérito Bento XVI, e ele faz uma apresentação desse livro, tá? Muito rapidamente, esse livro está separado nas seguintes partes. Ele começa com uma carta da então chamada Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, com relação a algumas questões referentes à escatologia. Vamos ver brevemente. O segundo artigo é um documento da Doutrina da Fé, da então Congregação, Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, sobre a tradução do Carnis Resurrectione. Não se assustem. É uma explicação sobre alguns credos que não mencionam especificamente a ressurreição da carne, mas a ressurreição dos mortos. Nós rezamos no credo, creio na ressurreição da carne, mas tem alguns que não especificam o termo carne. Então, vai haver um documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, então chamado assim, tá? Dizendo que prefere que seja mais explícita a menção ressurreição da carne, por mais que ressurreição dos mortos esteja certo. Vamos ver isso no seu momento. E o terceiro, que é a parte mais contundente, profunda do documento, é o documento Algumas Questões Atuais de Escatologia da Comissão Teológica Internacional. Vai tratar de temas como a parousia, se a ressurreição se dá no momento da morte ou na parousia, o que significa dizer ressurreição da carne. Vai tratar de temas como a reencarnação. Será que a igreja acredita ou em algum momento acreditou na reencarnação? São temas que são de interesse de todo cristão. Vai fazer toda uma catequese sobre o purgatório, enfim. O que eu quero é ir vendo, mastigando esses temas com vocês, de tal modo que a gente possa dar mais luzes ainda ao catecismo do que as que o próprio catecismo já dá. E depois de apresentar esses documentos, existem alguns comentários. Tem um comentário que é a Objeção e Esperança, do Cláudio Sordi,
Perguntas sem resposta, antecipações do Maggiolini, todos são teólogos muito conhecidos no âmbito da teologia. Tem um artigo que eu vou querer ver com vocês do Cândido Poço, que é imortalidade e ressurreição. Tem alguma diferença, os dois termos, e qual é? Um artigo do cardeal Schönborn, que é a resposta cristã ao desafio da reencarnação. Tá? Tem muitos cristãos que acreditam na reencarnação. Será que isso é possível de ser, de se conciliar com a fé cristã? Então a gente vai conversar sobre esse tema. E o último dos artigos é Reencarnação e Cristianismo, do Walter Kasper. Então a minha ideia é que durante essa semana nós possamos mastigar especialmente esse livro e abrindo a porta a outros livros que estou apresentando aqui. Quero gerar diálogo com vocês, se vocês têm dúvidas, se vocês têm curiosidades, se vocês querem que eu fale de algum livro, olha, fiquem à vontade, precisamente para isso é esse canal. Tá? Eu sou novo na internet, então podem também mandar comentários do que fazer para melhorar os vídeos, tá bom? Os vídeos devem durar de 5 a 10 minutos e quero que seja uma experiência interessante para ambos. Que Deus abençoe vocês.